Olá! Hoje tem mais um quadro Resume aí, Júlia. E estamos falando sobre o livro que eu acabei de ler, O que o CEO quer que você saiba, do Han Charan. Quando eu peguei esse livro, foi uma indicação, eu vi esse livro super bem comentado. O Han Charan é um super CEO, tem toda uma formação, já escreveu mais de 25 livros. Então tudo que ele escreve é muito relevante para todos nós, que somos empreendedores. Essa palavra CEO, às vezes a gente tem uma falsa sensação que remete somente a um livro voltado para grandes empresas. Além, na verdade, dele ser fininho, que isso já vai interessar muitas pessoas, é um livro que rapidamente a gente consegue ler. Ele traz muito para a realidade de que ele não vê diferença na gestão de uma grande empresa e daquela pessoa que de repente está lá com uma banca de frutas, que é uma coisa que ele muito diz aqui no livro. E por quê? Que ele traz muito essa realidade daquele pequeno empreendedor. Ele nasceu na Índia e ele veio de uma família de empreendedores realmente de banca de frutas. Essa é a essência dele. Então ele fala muito sobre isso. Ele tenta trazer para o mesmo universo aquele empreendedor bem pequenininho com aquele gestor, aquele empreendedor de uma grande empresa. Que ele mostra que converge nesses dois grupos que ele chama daquela inteligência de rua, sabe? Street Intelligence, em relação a pensar como a resolução de problemas, com aquela vivência do dia a dia, sabe? Daquele não engessamento. E ele mostra como que isso às vezes a gente acaba aprendendo mesmo com esses pequenos negócios. A dar aquele jeitinho e conseguir saindo de situações às vezes que são mais complexas. E isso ele dá vários exemplos, vários cases de sucesso de várias empresas. Tem um ponto central nesse livro, que é super interessante e que essa resenha, esse resumezinho agora já vai ajudar muito vocês, que ele se baseia em 4 pilares. O primeiro C que ele fala é que todo negócio precisa de ser baseado no cliente. O segundo C que ele fala é sobre caixa. Então tem algumas empresas, na verdade, que ainda produzem muito caixa, mas que o próximo que ele fala, na verdade, é rentabilidade. A empresa ela tem um grande caixa, mas ela não tem uma boa rentabilidade. E o que é isso, Júlia? Caixa, rentabilidade, não parece ser tudo a mesma coisa? Não. Caixa é quando você gera um faturamento e rentabilidade é o que fica, é o lucro que aquela empresa tem. Então ele mostra, que tem que ser focado no C do cliente. E quando ele fala sobre esse C do cliente, é realmente se colocar no lugar do cliente. Entender, porque hoje o cliente está muito, foco no cliente está muito em alta. Mas como realmente trazer isso para sua empresa? De como você realmente se colocar no lugar desse cliente, nessa posição, de repente poder andar pelo seu negócio e se imaginar, será que se eu fosse esse cliente eu ia gostar? O que eu posso melhorar nessa experiência, sabe? E realmente ele bota numa situação de vivência. Quando ele realmente fala sobre esse gap, de geração de caixa e de rentabilidade, é que essa empresa ela precisa de ter rentabilidade. Ela precisa de gerar caixa, mas ela precisa de ter uma despesa que seja coerente com essa geração de caixa para você ter uma rentabilidade. E o último C que ele fala é crescimento. E às vezes, a gente fica meio que engessado em alguns dos nossos negócios e a gente demora muito a crescer. Mas o mundo está crescendo a todo momento e a gente precisa de avançar nesse crescimento. Ele fala da importância, na verdade, da gente, fazer esse crescimento a todo momento da nossa empresa. Eu separei um pedacinho aqui, uma página que, como eu explico a vocês, eu leio exatamente dessa forma. Eu vou grifando, vou respondendo toda essa parte aqui. E ele faz algumas perguntas e eu vou respondendo, Então, de repente, se alguém pega meu livro para ler depois de mim, sabe de todas as minhas estratégias no meu negócio, porque tá tudo ali. Eu respondo tudo e vou realmente lendo e trazendo a realidade
para os meus negócios. Ele vai fazendo algumas perguntas aqui super interessantes sobre a sua empresa, em tudo que sua empresa faz para produzir um produto ou um serviço. Aí eu vou lá e vou respondendo. Tudo que ela faz para vendê-lo. Aí eu vou lá e vou respondendo. E aí ele vai separando tudo isso de uma maneira muito didática de como você fazer, por exemplo, uma necessidade de crescimento do seu caixa, como ele bota explicando como você vai fazendo todos esses passos. Então o livro é baseado nesses 4 pilares e aí ele degusta, ele explica exatamente como você realmente focar no seu cliente e o que você precisa de trazer. Agora, por exemplo, nessa página aqui, aí ele faz exatamente um quadrante somente para os clientes. Ele fala assim, clientes existentes, aí você bota ali quais são os seus clientes existentes. Ele bota ali quais são um quadrante só para os seus clientes novos, como você vai fazer a aquisição desses clientes, como que você vai cuidar desses clientes novos. Um outro quadrante que é só de clientes novos com necessidades que já existem na sua empresa e ele faz clientes novos com necessidades diferentes que existem. Resumindo isso aqui, é super importante quando você pensa no seu cliente, colocar cada um na sua caixinha. Pensando assim, quais são os clientes que você já tem? Ok, eles estão ali. Esses clientes já existentes, as necessidades que você tem hoje, você atende esses clientes já existentes? Se sim, você bota ele numa caixinha. Ou não, eu tenho os clientes existentes que estão me exigindo uma nova necessidade que a minha empresa ainda não oferece. Será que eu posso oferecer para esse cliente já existente essa nova necessidade que ele está querendo de mim? E um outro quadrante são realmente clientes novos que estão chegando até você. Então é super importante você conhecer o seu cliente e entender as necessidades que ele tem e o que você está podendo oferecer para ele. Escutativa. Então eu acho que a gente tem um pouco de dificuldade de escutar críticas, de escutar sugestões. Toda empresa tem lá aquela caixinha de sugestões. Mas quem é que está lendo e entendendo as necessidades daquela caixinha lá de reclamação e sugestão? A gente, às vezes, que é dono de um negócio, às vezes a gente até medo de abrir aquela caixinha. Meu Deus do céu, o que eu vou ouvir aqui dessa caixinha? Mas é super importante a gente ler, escutar, e uma escutativa, sabe? De repente sempre, não, isso não é verdade. Escuta, identifica, sabe? Vive aquilo ali, porque é sobre o seu cliente. E quando ele fala sobre caixa, ele esmiuça aqui realmente como você conseguir aumentar o seu caixa, dando um passo a passo, como você conseguir aumentar essa rentabilidade. Tudo ele vai esmiuçando de uma maneira muito simples, dando cases de sucesso, como da Amazon. E um dos cases aqui que ele falou, que eu achei super interessante, é sobre o Henry Ford, da Ford. Como que ele gera, ele tem duas coisas me chamaram super atenção desse case. Primeiro, que o Henry Ford lá atrás, ele fez dos próprios colaboradores da empresa dele, os clientes. O que ele fez? Ele baixou tanto o preço dos automóveis porque o que ele queria? Que os próprios colaboradores fossem os clientes que pudessem comprar aqueles carros. Então isso foi uma estratégia, transformar as pessoas que trabalham com você em seus clientes. E isso deu super certo para ele. Será que as pessoas que trabalham com você consomem os produtos da sua empresa? Isso é uma coisa que a gente tem que analisar. Será que aquelas pessoas que estão ali no dia a dia, se elas não estão usando, consumindo o nosso serviço ou produto, será que a gente não tem que melhorar? Aonde a gente está errando? E outra coisa que eu acho super legal que ele falou sobre esse case é que todos os nossos colaboradores têm que ter uma visão do todo. Lá durante a Revolução Industrial, lá o Henry Ford mesmo, no primeiro processo, as pessoas iam lá e só martelavam prego, e não sabiam exatamente nem o que elas estavam construindo. Às vezes as empresas estão ficando tão em setores separados, isolados e querendo só saber do seu, que às vezes elas nem entendem qual é o todo, qual é a direção desse negócio, o que todo mundo tá querendo. É super importante ter essa visão do todo, sabe? O seu time ter uma visão do todo. E aí sim,
você consegue aumentar o seu caixa, aumentar a rentabilidade, porque tudo isso é combinado. Quando todo mundo sabe, ó, estamos precisando, tudo é claro, aumentar o nosso caixa. Mas o que mais está pegando agora na empresa é que a gente não está tendo rentabilidade. Então a gente precisa de focar em diminuir essa despesa. Abre para o seu time, mostra a sua visão estratégica, mostra exatamente o que está acontecendo, como que vai ser esse crescimento, para onde vocês estão indo. Tudo isso ele explica aqui e mostra vários cases de sucesso e como ele acompanhou, né, tudo isso em várias grandes empresas. Que o Rancharan, ele é um grande consultor de vários grandes negócios. Fica aí a dica, né? O que o CEO quer que você saiba, ó, para os preguiçosos de plantão, um livro fininho, uma sentadinha, a gente já consegue ler e tirar muitas boas lições dele. Até a próxima do Resume aí, Júlia.